Municípios da região Trairi têm aumentado suas restrições devido à piora da situação do coronavírus na região. Os detalhes a partir de agora no Iaré News. Olá, você internauta que nos acompanha no Iaré News neste sábado, dia 29 de maio, antepenúltimo dia do mês de maio, e um dia em que nós trazemos uma avaliação em nosso canal sobre a situação do coronavírus na região do Trairi. Situação essa que tem piorado nos últimos dias, tendo em vista seguir tendência estadual de aumento de casos. No Rio Grande do Norte, nesta semana, os leitos críticos ficaram bastante ocupados. A taxa de ocupação chegou a 97% na rede pública, com fila de espera de quase 100 pacientes nos últimos dias, além da taxa de ocupação na rede privada ter chegado a 100% novamente, algo que ainda não tinha se visto neste ano. A situação no interior tem preocupado, decretos regionais têm sido publicados, determinando restrições mais rígidas em regiões como Alto Oeste, Vale do Açu e parte do Seridó. Aqui na região do Trairi não tem sido diferente. Diversos municípios têm publicado decretos buscando aumento dessas restrições e solicitando à população para o cumprimento destes decretos, tendo em vista a situação preocupante que se encontra cada município. É bom enfatizar que o único hospital referência da região para atendimento de pacientes Covid, o Hospital Municipal Luiz Bezerra, em Santa Cruz, encontra-se lotado. São 19 pacientes que estão no Hospital Municipal Luiz Bezerra internados, 6 em leitos críticos e 13 em leitos clínicos, mas todos em situação de necessidade de oxigênio extra, o que mostra a gravidade de cada paciente nesse enfrentamento ao coronavírus. Outro índice que preocupa em Santa Cruz é a situação do atendimento no Centro Covid, que funciona lá no ginásio poliesportivo Deputado Marcílio Furtado. Ao longo dessa semana, a média de atendimento foi de mais de 120 pessoas por dia. Alguns dias tiveram picos importantes, como 170 e 140 pacientes atendidos. Um número bem acima da média, e na semana foi a maior desde o início da pandemia em termos de número de casos ou de pessoas procurando serviços sintomáticas. Um outro detalhe é que Santa Cruz também teve uma semana com muitos casos confirmados. Somente nesta sexta-feira, 28 de maio, foram 48 casos confirmados para a Covid-19, no maior número de casos em 24 horas já registrados no município. Outros municípios também têm situação preocupante. Japi, por exemplo, é um dos municípios que a situação está mais preocupante. Segundo o indicador composto, que é formado com dados como taxa de transmissão, isolamento social, número de óbitos, número de casos confirmados, e que é elaborado pelo Governo do Estado em parceria com o LAISO-UFRN, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, Japi está entre os 20 municípios com a pior situação de Covid-19 no estado na última semana, o que mostra essa preocupação na aceleração da curva daquele município. A Prefeitura Municipal publicou um decreto de restrições válido até esta sexta-feira, 28 de maio. Este final de semana deve se reunir para saber se vai continuar com esse decreto restritivo ou se vai liberar algumas ações, da atividade comercial. Serra Caiada é outro município da região em que as medidas restritivas estão acontecendo, inclusive com a proibição da presença de pessoas de fora no ponto turístico mais importante da cidade, que leva o nome, inclusive, do município, a Serra Caiada, que fica lá e que é um ponto de visitação de muitas pessoas que gostam de trilha, mas está proibido a visitação de pessoas de outros municípios. Somente os munícipes lá de Serra Caiada podem subir aquele pico. Outro município da região que publicou decreto recentemente com medidas restritivas foi Lajes Pintadas, também aumentando as restrições e pedindo para que as pessoas diminuam a circulação nas ruas. Quem traz mais detalhes sobre a situação de Lajes Pintadas é a enfermeira e coordenadora de atenção básica, Fábia Chayenne, que foi entrevistada por nossa reportagem. Vamos acompanhar. Infelizmente, estamos enfrentando um momento de aumento dos casos da Covid-19 no município de Lajes Pintadas. Nesta semana epidemiológica 21, que iniciou dia 23 de maio, até o dia 29, amanhã, estamos vivenciando um aumento considerável de
27 casos positivos até o momento, aguardando ainda o resultado de 8 SWABs, que é o RT-PCR, né, o SWAB nasofaringe, e no total de 42 suspeitos. Infelizmente também tivemos um óbito, a quem desejamos os nossos sentimentos à família, e observamos também a superlotação dos leitos críticos, né, nas nossas regiões, tanto do Seridó como do Trairi, e a dificuldade que tivemos na regulação desse caso, que infelizmente o óbito ocorreu em nossa cidade, pela dificuldade realmente de regulação dessa paciente, que não pôde receber uma assistência adequada, né, num leito de UTI, devido a essa superlotação. Estamos com um novo decreto em vigor na nossa cidade, que a partir do dia 28 de maio, hoje, com algumas medidas restritivas com o combate à pandemia da Covid-19, como também ações da vigilância sanitária, como as orientações no comércio, quanto à abordagem, né, do novo decreto, como também a população com rondas na cidade, como também na comunidade rural, a visita às casas dos pacientes que são positivados ou suspeitos, né, orientando quanto à necessidade do isolamento domiciliar, que é uma grande dificuldade que nós enfrentamos. Infelizmente, algumas pessoas não estão usando da sua consciência e acabam descumprindo o isolamento domiciliar, o que vem repercutindo de uma forma muito ruim com a disseminação do vírus e esse aumento de casos. Também estamos trabalhando com muitas ações educativas, mesmo em ações audiovisuais, postadas nas nossas redes sociais. Como também tomamos algumas medidas de busca ativa realmente desses casos, através das testagens rápidas, nas comunidades, algumas comunidades rurais como Barro Preto, Bom Destino, Buqueirão, e a última foi Serra Verde, né, que apareceu com um grande aumento de casos que já estavam com sintomáticos, como também no local de trabalho, como a mina, que a gente também fez testagem nesse local e alguns pacientes já estavam isolados por apresentar sintomas. E graças a Deus observamos que todos lá estavam seguindo as medidas de segurança, como também fomos muito bem assistidos pelos responsáveis, o técnico de segurança do trabalho que lá estava. Então percebemos as orientações que eles recebem para que tenha um ambiente de trabalho seguro. Também observamos que muitos dos casos que estavam lá positivos, 4 eram o IgM, que é o anticorpo da infecção ativa, né, no organismo. Alguns estavam sintomáticos e que foram direcionados também, notificados para a coleta de outro exame mais específico, que é o RT-PCR, e que também foram notificados. Isso mostra que o aumento de casos notificados que nós tivemos em nosso boletim foi através de medidas de busca ativa. Nesse momento, nós observamos que a população precisa colaborar mais com as nossas ações, com todas as orientações que nós estamos cobrando. Infelizmente, falta esse momento da população nos dar as mãos nessa luta que não é apenas do setor saúde, não só da gestão, mas também é uma luta nossa, em conjunto. Infelizmente, a população tem descumprido as medidas de isolamento domiciliar nos casos que são positivados ou suspeitos. Isso tem repercutido de uma forma a disseminar mais o vírus, né? Como também estava com o decreto sem as medidas restritivas, as pessoas estavam ainda se aglomerando, estavam de uma forma que muitas vezes acabavam não usando máscara. E a gente está vendo que essa nova variante, como a variante que nós já tínhamos, ela tem repercutido de uma forma muito ruim na disseminação nessa época. Agradecemos a Fábia Chayenne pelas informações e chama atenção realmente a quantidade de municípios que tem aumentado essas restrições e que deve continuar acontecendo ao longo desta semana. O IARE News vai acompanhar todas essas informações para trazer para o nosso internauta, porque realmente a situação da curva epidemiológica tem piorado bastante e há um temor de uma possível terceira onda surgindo, especialmente nesses meses, junho e julho, que são meses mais frios e as doenças respiratórias elas se proliferam com maior velocidade. Enquanto a vacina ainda continua lenta, o isolamento social praticamente não existe, as medidas restritivas, infelizmente, vão voltando de acordo com esses índices piorando em cada município.
Acompanharemos todas essas informações e traremos em primeira mão para o internauta que está inscrito no IARE News. A gente aproveita e pede para você se inscrever em nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar para que mais pessoas fiquem sabendo dessas informações e que todo mundo possa ter essa consciência social da importância de cumprir o que está sendo determinado em cada município, no estado, para a gente tentar diminuir esses índices que são bastante preocupantes. Um abraço a todos, obrigado pela audiência e por ter nos acompanhado até agora. Em IARE News, um novo jeito de informar.